sou a Arielle, da Escola João Batista Gasparim, e o nosso grupo da Feira de Ciência escolheu como invenção inovadora o tijolo. Mas por que o tijolo? Junto com outros ingredientes, ele é o responsável pela construção das nossas casas e indispensável para a sobrevivência humana. Os vestígios mais antigos de tijolos datam de 7.500 anos antes de Cristo foram encontrados no sudoeste da Anatólia, na Turquia. Em descobertas mais recentes foram encontrados tijolos de 7.000 e 6.395 anos antes de Cristo em Jericó. A partir de dados recolhidos nesta e outras descobertas arqueológicas, foi concluído que os tijolos cozidos foram inventados no terceiro milênio antes do nascimento de Cristo no Oriente Médio. Os tijolos foram uma inovação tecnológica importante, pois permitiram erguer edifícios resistentes à temperatura e à umidade. Numa altura em que o homem deixou de ser nômade, passando a ter a necessidade de possuir construções resistentes e duráveis por volta do ano de 1200 a.C. O fábrico de tijolos generalizou-se na Europa e na Ásia. Os romanos adotaram também o tijolo e desenvolveram um novo tipo, o tijolo romano. Esse foi um dos principais elementos de construção dos edifícios do Império. Tinha uma forma um pouco fora do habitual, pois eram bastante compridos. Frank Lloyd, arquiteto americano do século XX, utilizou esse tipo de tijolo em muitas de suas obras. A Catedral de Roskilde, na Dinamarca, é um exemplo do gótico báltico. No século XII, os tijolos produzidos no norte da Itália foram levados para a Alemanha, onde se adquiriram um importante papel na arquitetura. O chamado gótico báltico foi uma variação do estilo gótico, onde o tijolo era o principal elemento construtivo. Teve um grande impacto nos países nórdicos, dividido a falta de pedra. Podem-se encontrar um exemplo desse edifício na Dinamarca, Alemanha, Polônia ou Rússia. Durante o Renascimento e o Barroco, as paredes e alvenaria de tijolo não eram parecidas. Porém, não foi razão para se deixar de utilizar este material. As paredes eram revestidas a gesso, no interior e exterior do edifício, de maneira que se não percebesse a natureza do material utilizado. Já no século XVIII, as paredes de tijolo voltaram a ser aceitas esteticamente. A Revolução Industrial trouxe a produção em massa de tijolos. As pequenas oficinas que produziam tijolos desapareceram para dar lugar a grandes fábricas, com fornos enormes que tornava a produção de tijolos mais rápida e barata. O uso do tijolo foi generalizado por toda a Europa. Apareciam novas fábricas que precisavam ser erguidas e a indústria dos tijolos expandiu-se largamente. No século XX, no pré-guerra, o tijolo foi posto de parte, passando o aço e o betão a serem os elementos construtivos da eleição. Novas pesquisas vêm nos revelando que as tecnologias atuais estão se mostrando mais prejudiciais que as técnicas antigas. Um exemplo disto é o concreto romano, que vem sendo cada vez mais estudado e utilizado pelas suas propriedades e características relacionadas. Por exemplo, a não agressão ao meio ambiente. E por que não pensarmos, então, que as respostas para um futuro melhor se encontram em retomar e aperfeiçoar as técnicas que um dia já foram produzidas? Os romanos, diferente do concreto contemporâneo, baseado em cimento portland, em que erode com o tempo, criaram um concreto semelhante a uma rocha que se beneficia de troca química com a água do mar. Em vez de erodir, parece se tornar ainda mais forte com a exposição ao meio ambiente. E, sobretudo, com a presença da água do mar, isso explica porque as barragens marítimas construídas na Roma Antiga, que continham uma mistura de cal e cinza vulcânica, para manter as rochas unidas, resistiam ao tempo e à erosão. Segundo os pesquisadores, o material vulcânico reagiu à água do mar, fortalecendo construções. O processo atual para fazer cimento tem um alto custo ambiental, sendo responsável por 5% das emissões globais de CO2.
a fórmula romana seria muito menos agressiva ao meio ambiente. O cenário atual pede para que cada vez mais encontremos soluções que visem manutenção dos recursos naturais renováveis. Esse estilo de vida que vivenciamos na sociedade urbana industrial, baseado no consumo excessivo, acabaram gerando um problema ambiental difícil. Nossas matérias-primas estão se tornando escassas e o planeta apresenta um déficit de consumo e produção de recursos naturais. Diante dessa situação, é necessário que se produza formas de produção de baixo impacto na natureza e formas de geração de novos recursos. Nesse sentido, se forem utilizadas técnicas de produção de não agressão ao meio ambiente, que utilizem recursos produzidos no local, o impacto gerado ao meio ambiente acaba sendo mínimo. Esta é a razão do regaço das técnicas ultrapassadas.